Olá, gente. Eu sou Helena Dias, repórter do Brasil de Fato, Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas, uma visão popular do Nordeste. Este é o primeiro programa de 2025 e a gente quer dar as boas-vindas ao ano novo com muita política. No início de janeiro já tomaram posse novos prefeitos e vereadores nas cidades brasileiras. Você já parou para pensar quais são os principais desafios enfrentados por quem ocupa esses espaços de poder com projetos coletivos e populares? Hoje a gente conversa com Ivan Moraes, que encerrou em dezembro um período de 8 anos como vereador do Recife, capital de Pernambuco. Ivan foi o primeiro vereador do PSOL no Recife, é jornalista e tem um histórico de luta na defesa do direito à comunicação. Ele fez um movimento pouco comum. Se despediu da Câmara Municipal sem tentar um terceiro mandato. Ele considera que passar muitos anos na mesma cadeira não é saudável para a política. Além disso, Ivan lançou um livro falando da sua experiência à frente de um mandato político institucional, mas com a pegada ativista. Vamos à entrevista. Olá, Ivan. Seja bem-vindo ao programa Trilhas do Nordeste. E aí, Helena, que massa! Salve Trilhas do Nordeste, salve o Brasil de Fato, esse conglomerado do bem da mídia independente nacional. Ivan, você teve 2 mandatos como vereador do Recife que se encerraram no final de 2024. Nesse período, a gente viveu momentos intensos da história do Brasil, passando pela derrubada de Dilma em 2016, o governo Bolsonaro, uma pandemia, o enraizamento de ideias fascistas na sociedade brasileira e também a volta de Lula à presidência. Como foi a experiência de ocupar um cargo eletivo e ser representante do povo nesse período? Queria também saber de você como foi tirada, né, essa decisão de não disputar para o terceiro mandato. Eu sou um militante social de muito tempo, enfim, eu brinco muito se contar a milhagem que eu tenho de passeata na Conda Boa Vista, talvez eu nunca mais precisasse pagar passagem de avião. Mas em 2016 eu entendi, como muitos de nós entendemos, que a gente precisava ir além da disputa da narrativa, ou mesmo da disputa que os movimentos sociais fazem e fazem tão bem. A gente entendeu que a gente precisava disputar o poder, que a gente precisava participar da política institucional, essa política dos partidos, das eleições, da ocupação de cargos públicos. E aí eu e muita gente pelo país, que era ativista, que era militante, filiei no PSOL, foi a minha primeira filiação partidária, e me candidatei já na intenção não apenas de fazer bons mandatos, mas de transformar o jeito de fazer política. Então, eu entendo que eu tive uma experiência municipal no legislativo importante, de muito aprendizado, de muita conquista, que foram muito além das minhas próprias conquistas, que foram conquistas de um campo. Hoje a gente vê uma extrema-direita mais forte do que a gente via, pelo menos nos parlamentos municipais, do que a gente via em 2016, mas a gente também vê cada vez mais parlamentares que estão envolvidos com as pautas mais progressistas da sociedade. Eu entendo que agora é mais um momento pivotal, é mais um momento importante da gente entender que não dá para não participar da política. E aí eu vou além, porque há muito tempo eu dizia, participar da política o tempo todo, sabendo em quem você votou, participando das disputas que existem nos parlamentos, todos eles, do municipal até o federal, mas hoje eu entendo que mais do que isso. Hoje eu entendo que a gente precisa participar dos partidos, das disputas partidárias, que a gente precisa construir candidaturas, porque uma coisa eu aprendi, para transformar de fato a política, com quem já faz política do jeito tradicional, não vai rolar. Quem foi eleito e quem convive na política da forma com que a política sempre foi feita no Brasil, com base no dinheiro, no patriarcado, das velhas alianças, das políticas familiares, com essa galera não vai rolar. A gente tem que ter cada vez mais pessoas que se identificam com a transformação, que se identificam com o campo progressista, que se identificam com as pautas da esquerda, mas que também tenham disposição a botar a cara no santinho, ou mesmo, se não for para botar a cara, mas pelo menos para fazer parte, com sua voz, com seu voto, nas disputas internas, ao menos dos partidos democráticos. Ivan, o que é que mudou socialmente em Pernambuco, em Recife, no Brasil, de 2016 para cá, 2025? 16 para hoje, a gente avançou.
Não dá para não dizer que não avançamos, por exemplo, quando a gente fala de política de drogas, a gente tem nacionalmente uma decisão importante do STF, que contou com muita luta da sociedade, que descriminaliza a porte de maconha para uso pessoal, inclusive a plantação de 6 pés fêmeas, cada pessoa já pode fazê-lo, sem correr o risco de responder a um processo criminalmente. E também no âmbito local, a lei que nós aprovamos já na reta final do meu mandato, eu construí junto com Cida Pedrosa e tivemos a assinatura de mais de 20 parlamentares, é de um projeto de lei que autoriza a prefeitura a regulamentar a distribuição de medicamentos feitos com maconha no SUS do Recife. Essa é uma vitória importante. A gente teve algumas outras pequenas vitórias no campo do direito à cidade, em algumas regulamentações que a gente conseguiu avançar, embora o plano diretor que foi feito no Recife não foi o plano que a gente gostaria. A gente também teve algum avanço na política de comunicação, no sentido de que hoje no Recife a gente consegue saber para onde é que vai o dinheiro da prefeitura, coisa que a gente não tinha. Hoje a gente tem uma rádio pública, a Rádio Frecaneca FM, que foi ao ar em 2016, mas que só passou a ter programação em 2018, já na vigência do nosso mandato, que todos os anos enviou emendas, inclusive captando emendas, passando chapéu com outros vereadores para que a rádio pública do Recife pudesse ser fortalecida. Vitórias importantes, agora entendendo que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, Helena. A gente precisa de mais participação. Isso aí é um negócio que eu vou passar a vida todinha dizendo agora. Não dá mais para a gente entender a política como sendo uma tarefa dos outros. Não dá para a gente rezar, torcer, para a gente se ajoelhar, para a gente pedir para Jesus, para que os nossos partidos, especialmente os partidos democráticos, tomem sempre decisões acertadas se a gente não participa dessas decisões. E tem muito trabalho para reconstruir uma democracia que a gente ainda não consolidou. Tivemos um momento de vitórias, tivemos um momento de retrocessos. Hoje a gente está num momento que eu entendo de reconstrução. Hoje a gente está num momento de começar quase tudo de novo, para entender para onde é que vai a democracia brasileira. Quais são os desafios que essas transformações que você acabou de falar impõem para a sociedade como um todo, os movimentos populares e até os grandes partidos políticos? Essa é uma pergunta difícil, Helena, porque quando a gente fala da esquerda, ou quando a gente fala das esquerdas, a gente está falando de muita gente, a gente está falando de muitos grupos. A gente tem no Brasil, do meu ponto de vista, movimentos sociais que são exemplos para o mundo inteiro. A gente tem grandes movimentos, como o MTST na cidade, como o MST no campo, como a PIB, que articula os povos indígenas, como as associações quilombolas. A gente tem sociedade civil que debate tudo. A gente tem uma sociedade civil vibrante no Brasil. Então, essa sociedade civil que contribui, que constrói, que participa, que planeja como a gente deve fazer políticas públicas, eu entendo que cada vez mais precisa compreender também a importância de disputar poder. Quanto aos partidos, precisam fazer o caminho inverso. Os partidos precisam compreender que, além de fazer as disputas pelo poder, também precisam compreender essas disputas no âmbito de quem luta por direito todo dia. Não dá para os partidos políticos se apropriarem de pautas que pertencem a grupos da sociedade, que pertencem à sociedade, entendendo que já ouviram falar, então pega para mim e eu vou fazer a disputa e a disputa é minha. O partido político não pode mais se apropriar do que é da sociedade. Precisa compreender que na hora de fazer uma disputa, precisa fazer a disputa em nome de, precisa fazer a disputa com quem? Com as pessoas que estão na luta, com as organizações que estão na luta. Então, se fosse para dizer assim, quais são os nossos caminhos, eu acho que o caminho é esse. Quem está na luta na rua, quem está na luta todo dia, quem está na luta no seu território, quem está na luta do seu tema, não pode abrir mão de participar das disputas partidárias, das disputas eleitorais. Quem está focado na disputa partidária eleitoral precisa compreender que essa disputa sozinha ela não produz o resultado esperado. Ela precisa vir junto, ela precisa fortalecer, ela precisa ter em mente que ela só existe se for para que a gente possa fazer valer o protagonismo de quem é sujeito de cada luta. A gente dá uma pausa agora no programa para conferir o Balaio Cultural, um quadro em que a repórter Fátima Pereira traz indicações culturais para a gente. As indicações do Balaio Cultural de hoje trazem histórias de luta e resistência que marcaram a história do Brasil. Vamos falar sobre os documentários Nos Caminhos de Margarida e o Direta Já, O Grito das Ruas. Duas obras que resgatam momentos cruciais em que o povo se uniu
para lutar por direitos, justiça e democracia. O filme Direta e Já, O Grito das Ruas, é um registro emocionante do movimento popular que marcou a década de 80 no Brasil. O documentário revisita os protestos históricos que pediam eleições diretas e mobilizaram milhões de pessoas em manifestações massivas e que tiveram impacto na história do Brasil. Com imagens e depoimentos marcantes, a produção destaca a força da mobilização social e a importância de não recuarmos sobre os nossos direitos de participação na política. Já o filme Nos Caminhos de Margarida, produzido pela TV Contag, é uma homenagem à luta por igualdade e justiça no campo. O documentário traz a história da paraibana Margarida Alves, símbolo da resistência camponesa. Margarida foi assassinada em 1983 no ataque à sua luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Ela hoje é reconhecida como ícone da luta por reforma agrária e dignidade no campo. O documentário revisita a sua trajetória e mostra como o seu legado segue inspirando movimentos sociais e especialmente a Marcha das Margaridas, manifestação que a cada 4 anos leva a Brasília milhares de mulheres camponesas de todo o país. Essas 2 obras nos lembram que a força coletiva pode mudar os rumos da história. Direta e Já, O Grito das Ruas está disponível no canal da Rede TVT no YouTube e Nos Caminhos de Margarida pode ser assistido no canal da TV Contag, também no YouTube. Estamos de volta com a entrevista e recebemos aqui hoje Ivan Moraes, que é jornalista e ex-vereador da cidade do Recife. Ivan, tratando agora do seu partido, o PSOL, você foi o primeiro vereador da sigla no Recife. O partido deu passos importantes e obteve votações expressivas, mas em 2024 houve uma quebra nessa trajetória. A chapa de vereadores teve uma perda de 30% de votos em relação a 2020, resultando na perda também de uma das cadeiras. Isso aconteceu 2 anos após 2022, ano em que o PSOL ultrapassou os 100 mil votos para deputado federal e os 80 mil votos para deputado estadual em Pernambuco. Após esse pleito, houve uma série de desfiliações no partido. Que momento é esse que vive o PSOL em Pernambuco? Eu acho que o pessoal de Pernambuco hoje vive, assim como a democracia brasileira, vive um momento de reconstrução. O PSOL é um partido jovem, o PSOL é um partido que tem menos de 20 anos. Hoje a gente tem 2 mandatos. A gente tem o mandato de Jô, recém-empossada, né? Tomou posse agora em 1 de janeiro na Câmara de Vereadores, e a gente tem ainda Dani Portela como deputada na Assembleia Legislativa. A gente chegou a ter 3. A gente tem agora um vereador no interior. A gente tinha um que era em Uricuri, agora a gente tem um em Moreno. Então, é um partido que, por conta, inclusive, dessa reconstrução, dessas desfiliações, dessas disputas internas, hoje se encontra em reflexão para a sua própria reconstrução. O pessoal de Dani já saiu do partido, a gente acredita que Dani sairá a qualquer momento, deve estar esperando aí uma janela, deve estar esperando uma negociação com o diretório. Ela compreendeu que talvez tenha melhor sucesso em outros lugares, eu não questiono, eu entendo que todo o campo progressista, PT, PCdoB, PSOL, até um pedacinho do PDT, um pedacinho até do PSB, a gente não deve estar alimentando intrigas com essa rapaziada, porque no campo da sociedade a gente ainda é minoria. Então a gente compreende, quero ir partido, sair desse partido, vou para esse partido, vou para esse partido, para outro partido. Está tudo dentro do jogo da democracia, as decisões que cada militante toma interessam ao coração e ao juízo de cada militante. Para quem ficou, é entender qual é a nossa tarefa daqui a 2 anos. E sabe qual é a nossa tarefa daqui a 2 anos, Helena? Nossa tarefa em 2026 vai ser dizer para Pernambuco que é muito pouco a gente ter que decidir entre João Campos e Raquel Lira. Faz pouco sentido a gente decidir entre 2 pessoas cujos pais estiveram no mesmo governo. Né? Você lembra que o pai de João Campos, quando governador, tinha como vice o pai de Raquel Lira. Então, que disputa é essa de verdade? A tarefa da gente é dizer que isso não é disputa. Né? Isso é comadre com compadre resolvendo quem vai tomar conta da lojinha. Ivan, você não está mais como vereador na Câmara do Recife, mas deve ter planos para a sua atuação política, né? A gente quer saber o que é que você pretende fazer a partir de agora. Quero fazer principalmente 2 coisas na política.
Uma é buscar conversar com mais pessoas, Brasil inteiro, tanto para sensibilizá-las para a importância de entrar na política, quanto para formar pessoas para entrar na política. A experiência do nosso mandato está sistematizada num documento bacana, bem direto, que serve tanto para pessoas que militam em partidos, que querem se eleger, quanto também para pessoas que atuam em movimentos sociais e que querem fazer uma intervenção melhor na política. Quero pegar esse documento, botar debaixo do braço, correr o Brasil, conversar com muita gente sobre isso. E quero participar da reconstrução do pessoal na perspectiva de disputar a sociedade. Então, é possível que eu esteja na próxima chapa que vai disputar as eleições daqui a 2 anos. Eu não sei ainda em que lugar dessa chapa. A gente agradece a sua participação no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Valeu, Helena, eu que agradeço. Agradeço você também que acompanha essa conversa até o fim. Me segue nas redes sociais, vamos continuar essa conversa? E o Trilhas do Nordeste fica por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras, às 7h45 da noite. Até semana que vem.